Essa mensagem é um convite para você. Escolha ser abençoado. Você pode escolher ser abençoado ou não, né? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Capítulo 28, verso 1 ao 13. E atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu campo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Ó Deus, ela por si só já fala. Senhor, eu tenho certeza, eu tenho convicção que se nós pararmos aqui agora só para meditar nesse texto, já seríamos ricamente abençoados. Mas, Senhor, eu também creio que o Senhor tem algo mais a acrescentar à tua igreja. O Senhor quer falar algo mais com o teu povo, tratar conosco na individualidade. Pai, usa, Senhor, a minha vida e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu venha falar segundo aquilo que o teu Espírito Santo já tem preparado para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Nós abrimos os nossos ouvidos espirituais para dar total atenção ao Senhor e não damos nenhuma atenção a nenhum outro espírito que ouse falar nesse lugar. Está repreendido em nome de Jesus qualquer espírito que tenta sobre essa palavra, sobre esse povo, sobre aquilo que Deus vai tratar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, abrimos os nossos ouvidos e queremos ouvir somente a tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, irmãos. Amados, no plano de Deus, na maneira de Deus agir, as bênçãos do Senhor é quem nos segue. Esse é o plano de Deus. Nós não corremos atrás das bênçãos, são elas que correm atrás de nós. E é isso que esse texto trata. Então eu não preciso ficar aqui lançando uma campanha para a igreja para você ser abençoado. Nós não precisamos fazer isso. Eu não preciso ficar aqui, olha, agora nós vamos orar 24 horas por dia para você ser abençoado. Não, querido, não há essa necessidade, muito embora eu não estou, pelo amor de Deus, descartando oração, não é isso. Mas, querido, nós não precisamos fazer absolutamente nada de invencionice para que você seja abençoado, para que as bênçãos, você corra atrás das bênçãos, porque a palavra do Senhor diz que elas te seguirão. Você crê nisso, que as bênçãos te seguirão? Porém, queridos, existe uma chave espiritual
que quando você gira essa chave, a vida ela toma um novo rumo. A vida começa a tomar um outro caminho. E essa chave no qual nós lemos a palavra de Deus é a obediência. Como nós lemos nesse verso 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes. Então, tudo que nós lemos nesse capítulo 28, até então, tudo isso se resume na obediência. Se obedecer, essa é a chave, esse é o condicional. Obediência, irmãos, e isso é muito decisivo. Por isso eu estou falando para os irmãos, essa palavra ela é individual. Você tome posse dela se assim você achar necessário. Entende? Olha, eu vou tomar posse, isso aqui é para mim, porque eu digo para os amados, essa palavra eu tomo para a minha vida. Se obedecer, muitos pensam, queridos, que obediência a Deus é coisa apenas do Velho Testamento. Não, pastor, você está lendo aí Deuteronômio, isso é coisa antiga, isso é coisa da lei. Amados, mas há uma lei de Deus e isso não diz respeito ao Velho ou ao Novo Testamento. As leis de Deus, elas são imutáveis. Os princípios dessa palavra são imutáveis. Não há como mudar o princípio, não há como mudar uma lei. Não há como. Como é que eu vou mudar a lei de Deus? Como é que eu posso mudar a lei se uma mulher, por exemplo, ela nasce para ter filhos e não o homem? O homem não é gerador, o homem não gera uma criança, quem gera é a mulher, isso é lei. Não há como inverter isso. Não há como a gente inverter aquilo que Deus criou. Então, se ele diz que a obediência nos leva a ser abençoado, isso não é uma manipulação, querido. Não é uma manipulação da palavra. Não é que nós estejamos pregando aqui para você sair daqui, olha, com uma autoafirmação. Não, eu tenho que fazer para ser abençoado. Esse é um princípio eterno do Criador, irmãos. É um princípio eterno de Deus, obediência. Nós passamos o que estamos passando hoje, o mundo está como está, e tudo isso por causa da desobediência do homem. A desobediência levou o mundo ao caos em que ele se encontra hoje. Se você parar para observar as pessoas que estão debaixo de uma bênção, aqueles que são ricamente abençoados, pessoas que tudo na vida dá certo, as pessoas que plantam e conseguem colher bons frutos, se você observar a vida dessa pessoa, é uma vida girada em torno de obediência. Em contrapartida, observa aquelas pessoas que se dão mal na vida, até dentro da própria igreja. Observa aqueles que oram, irmãos, que buscam, que tentam buscar de Deus e não conseguem realizar nenhum dos seus sonhos. Pessoas que parecem que nada dá certo na vida deles. Se você parar para observar, são pessoas que quebraram princípios de Deus. Quebraram princípios da obediência e hoje colhem aquilo que plantaram. Porque, amados, a desobediência, ela gera frutos, assim como a obediência. Não estou entendendo isso. São pessoas que quebraram princípios. E os princípios de Deus não podem ser quebrados. Nós não podemos mudar a palavra. Não podemos mudar uma vírgula na palavra. Se a palavra do Senhor diz que você é abençoado, é porque você é abençoado. Se a palavra do Senhor diz que essas bênçãos seguirão aqueles que creem, é porque as bênçãos seguirão. Não sou eu que ando correndo atrás de bênção, é ela que anda correndo atrás de mim. Você entende isso, amado? Essa é a palavra. Também nós podemos encontrar pessoas assim, irmãos. Podemos encontrar pessoas que são muito prósperas. E quando a gente fala de prosperidade, a gente pensa logo em dinheiro, né? Conta bancária e vida... Não, também pode ser. Por que não? Por que não falar também dessa vida próspera financeiramente? Abençoados, querido, rico e abençoados, e isso não diz respeito somente à riqueza. As pessoas muitas vezes enriquecem à base de sangue do outro, à base do sangue do outro, entende? Você olha e diz, aquela pessoa tem muito dinheiro, através de quê? Há outros que têm muito, uma situação boa, uma vida tranquila, mas são abençoados por Deus. E você pode observar, querido,
como é a vida dessa pessoa. São vidas que vivem na obediência do Senhor e que não mudam princípios de Deus. Você quer ser abençoado em nome de Jesus? Então não mude os princípios. Não mude os princípios da palavra. Caminhe a sua vida inteira debaixo da obediência. Essas pessoas, elas pagam alto preço, irmãos. As pessoas que vivem à base do sangue do outro, elas certamente pagam alto preço. As pessoas que vivem uma vida de desobediência, elas pagam alto preço na sua vida. Elas pagam o preço com suas famílias completamente desmoronadas. Elas pagam alto preço com a sua própria vida completamente destruída. São pessoas desacreditadas. Pessoas que quebram o princípio de Deus, que vivem debaixo de desobediência, elas correm sério risco de ter uma vida encurtada por causa da desobediência. Quando nós ligamos um aparelho de TV, que você vê às vezes um jovem que morre tão cedo, um jovem que está envolvido com falcatruas, envolvido num tráfico, envolvido com droga, de repente aquele jovem, ele é ceifado a vida. Você vê o porquê que aquilo aconteceu. Vida que viveu na desobediência. Amado, prosperidade diz respeito ao emocional. Prosperidade diz respeito ao espiritual, relacional. E nada lhe faltará, creia nisso. Nada faltará àqueles que são obedientes. Não faltará. Não faltará amigos a você. Não faltará o seu trabalho, não faltará, querido, a sua prosperidade, tanto espiritual quanto financeira. Você sabia disso? Quantos são mandados embora de bons empregos porque foram infiéis, foram desobedientes às ordens. E depois fica na rua da amargura, enfrentando o frio do desemprego e lamentando o que deixou para trás. Mas por que perdeu? Vai fazer um levantamento da vida e você vai esbarrar exatamente nessa quebra de princípio. Pessoas que foram totalmente desobedientes. Obediência, irmãos, é uma expressão relacionada à nossa fé em Deus. Se você crê realmente nessa palavra, se você crê em Jesus, não tem como quebrar relacionamento, nem é impossível quebrar princípios. Aquele que crê realmente, que tem o Senhor como centro da sua vida, não quebra nenhum princípio da palavra. Você perde tudo na vida. Perde tudo. Você está pronto para perder, irmão? Perca tudo, mas não perca os princípios da palavra na sua vida. Perca tudo. Não, pastor, eu não posso, eu tenho que viver uma vida assim dissoluta, eu tenho que viver uma vida de qualquer maneira, que se eu for colocar minha vida no trilho, pastor, eu vou quebrar. Quebre, mas não quebre princípios, não quebre o teu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, irmãos, é a obediência que vai te levar a morar na eternidade com o Senhor. Se obedecer a sua palavra, se for obediente ao Senhor até a morte, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É o que diz a palavra do Senhor. Fidelidade está ligada à obediência. Como é que eu posso ser fiel a Deus se eu não obedeço a Ele? Como posso? É impossível. Uma coisa não combina com a outra, irmãos. A fé que nós declaramos sem obediência não é uma fé genuína. Se você declara ter fé em Deus, mas você não é obediente à sua palavra, a sua fé é falsa, é mentirosa. Porque se a tua fé é uma fé verdadeira, meu irmão, você segue os princípios da palavra. Você diz não ao pecado, você confronta o pecado. Você não aceita nenhuma falcatrua, você não aceita nenhuma propina na tua vida. Não aceita. Por quê, pastor? Porque eu sou obediente à palavra, eu sou fiel ao meu Deus. Eu vou com Ele até o fim, haja o que houver. Você é servo de Deus. Não quebre princípios. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 17, vai dizer assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não, querido, a sua fé, ela deve ser seguida de obediência. A obra de Deus, ela gira em torno de obediência. Não pode ser desobediente à palavra. Nós não podemos desobedecer ao nosso Deus. Se você realmente confia nele, amado, nós podemos confiar em Deus, e para crer que os nossos pecados foram perdoados, você pode crer nele. Senhor, eu creio que o Senhor perdoa o meu pecado. Eu creio, Senhor, que eu vou morar no céu. Eu creio que eu sou salvo. Você crê nisso, irmão? Você crê que você realmente é salvo? E se nós podemos confiar nessa parte toda da Bíblia, que essa parte é a parte adocicada da palavra. Essa é a parte boa. Eu sou salvo, o Senhor me ama, Ele morreu por mim, seu sangue foi derramado para me lavar dos meus pecados. Essa é a parte boa. E também eu posso confiar de que, se obedecer às suas palavras, nós colheremos aquilo que sonhamos, irmãos. Você colhe bom fruto. Você colhe bom fruto se você plantar obediência. Quantos vivem uma dicotomia com Deus, irmãos? Quantos vivem assim? Confessam uma coisa e vivem outra, com uma aparência evangélica, porém a mente é completamente mundana. Como pode viver assim? Como é que eu posso confessar aqui dentro uma coisa e lá fora eu ser outra? Como eu posso viver uma vida de dicotomia com Deus? Como é que eu posso ser crente aqui dentro e não ser crente lá fora? Como é que eu posso aqui dentro obedecer às minhas autoridades espirituais se lá fora eu não obedeço às leis, às ordens de Deus na minha vida? Como posso? Como pode viver assim? Não, eu vou porque na igreja eu tenho que obedecer. Meu pastor mandou eu chegar agora às 5 horas da manhã. Eu tenho que chegar às 5 da manhã. Aí Deus manda você obedecer. Ele fala, obedeça. Obedeça, porque se você obedecer às minhas ordens, se você obedecer aos meus estatutos, se você obedecer o que contém na palavra, certamente você será abençoado e as bênçãos te seguirão. Elas te seguirão. Você crê nisso, irmão, de todo o coração? Ou será que eu estou jogando palavra fora? Você crê realmente que Deus, que as bênçãos te seguem quando você abençoa? É na desobediência que nós somos roubados, irmãos. Às vezes a gente ouve falar em roubo. Quando se ouve falar em roubo, a gente pensa logo no trem pagador, né? Que foi um roubo milionário. Nós pensamos logo naquele roubo do Banco Central do Nordeste, pensamos no roubo do mensalão. A gente pensa em tanto roubo, mas existe um roubo muito pior do que esse. O maior roubo não foi nem a Lava Jato, nem o Pretolão. O maior roubo é o roubo que o crente perde com a prática do pecado. Esse é o maior roubo. Quando você desobedece a palavra de Deus, você é roubado. As bênçãos do Senhor, tudo que Deus tem preparado para você, não te alcança. Pela desobediência. E a perda é muito maior do que qualquer roubo que você já ouviu falar na face da terra. Quantas pessoas vão deixar, irmãos, de pisar em ruas de ouro, como a palavra do Senhor me garante, que nós pisaremos em ruas de ouro, que nós temos um lugar no céu para nós, que há uma morada celestial esperando a mim e a você. Quantas pessoas perderam isso por desobediência? É o maior roubo. O maior roubo é aquele que nós produzimos com a nossa desobediência. Quando nós obedecemos a Deus, toda a Escritura garante que as bênçãos do Senhor virão atrás de nós. Elas te perseguem. Graça não é atenuante, amado, para vivermos em pecado. As bênçãos, elas seguem aqueles que obedecem à palavra de Deus, que é genuína. Essa palavra é a verdade. Você crê realmente nessa palavra, irmão?
Você crê mesmo em tudo que está contido aqui? Nós cremos. Amém, amado? Então a pergunta, por que muitas vezes desobedecemos? Se nós cremos na palavra, se eu creio que esse é o meu manual de vida, se eu creio que essa é a minha constituinte, irmãos, eu creio que essa aqui é a minha lei, não tem lei maior do que essa, por que não cumprir essa lei? A lei do Senhor, ela não tem vírgulas, não tem atenuantes, irmãos. Não tem como acrescentar um parágrafo. Tem advogado é assim, né? A lei, mas tem um parágrafo que foi acrescentado, não é assim, querido? A lei do Senhor não é assim. Não tem parágrafo. Ele diz, se obedecer a minha voz, se obedecer a minha palavra, essas bênçãos te seguirão. Te seguirão. E se eu não obedecer? Dá tudo errado. Eu nunca vi um obediente se dar bem. Você conhece algum desobediente se dar bem? Eu não conheço. Meu. Todo desobediente quebra a cara. Todo ele. Mateus capítulo 24, verso 35, diz assim, passará o céu e a terra. Tudo passa, irmãos. Passa o modismo, passa governo, entra governo, sai um, entra outro, mas a palavra do Senhor não passará. Essa palavra ela é imutável. Não tem como a gente dar jeitinho nessa palavra. Não tem como, irmãos. Como é que eu vou dar um jeito na palavra se a palavra ela combate o adultério? Fala para mim. Qual é a vírgula que eu tenho que acrescentar aqui? Qual vírgula? Qual é o parágrafo, doutor, que eu vou acrescentar? Não tem como acrescentar nada na palavra. Ela fechou, o cânon fechou. De Gênesis a Apocalipse, essa é a palavra de Deus. Eu não tenho como tirar absolutamente nada daqui, também não tenho como pôr. Ou eu creio e sigo a palavra e sou abençoado, ou eu não creio e sou amaldiçoado, irmão. Não há bênção para os desobedientes, só para aquele que obedece a palavra. A graça significa que nós somos abençoados sem mérito. Sem mérito. Deus me abençoa, morreu por mim, o seu sangue foi derramado por mim, eu não merecia absolutamente nada disso. Todos os dias há uma luta constante dentro de nós, para nós não obedecermos à palavra de Deus. Todos os dias nós somos cercados por pecados. Todos os dias, o pecado parece que ele vive nos rodeando, sabe? Para nós a qualquer momento nós deslizarmos e cairmos num pecado mortal. Porque o pecado, ele gera morte, irmãos. O pecado gera morte. Todos os dias nós lutamos para não desobedecer a palavra de Deus. Todos os dias você precisa lutar para não desobedecer aos seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são dolorosos. A palavra do Senhor diz, eles são simples, irmãos. Basta obedecê-los. O diabo, ele luta com armas pesadas contra nós, por saber que a graça nos capacita a ser obedientes. A graça de Deus, ela é sem medida, e é ela quem nos capacita a sermos obedientes. O Espírito Santo habita em você. Querido, o Espírito Santo é Deus habitando em você. Então peça a Deus, Senhor, me fortaleça, porque eu preciso ser obediente. Eu quero ser obediente. A obediência é uma decisão, amado. Você decide obedecer ou não obedecer. Se obedecer tem bênçãos, se não obedecer não tem. Não tem. Um filho quando desobedece, você castiga ele. É ou não é assim? Você castiga ele de uma forma ou de outra. Você vai ficar o dia inteiro sem celular, porque você me desobedeceu. E se ele obedece, irmão? Eu dou um prêmio. É obrigação, querido. Os filhos obedecer ao pai é uma obrigação. Nós temos que obedecer ao Pai. Sem Jesus seria impossível obedecer. João 15, verso 5 diz assim, olha, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada é nada, nem obedecer você pode.
Sem o Senhor você não consegue a obediência, amados. Nós precisamos da obra do Espírito Santo, do auxílio da graça operando na nossa vida. Precisamos já levantar amanhã dizendo: Senhor Espírito Santo, me ajuda a ser obediente. Me ajuda a obedecer a tua palavra. Me ajuda a obedecer aos seus mandamentos. Me ajuda a obedecer ao Senhor. Quantas pessoas estão em busca de bênção através da oração, irmãos? Quantas pessoas estão anos aguardando e nada acontece? Peraí, pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso orar? Não, não é isso que eu estou falando, não, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou descartando em momento nenhum a oração. Você tem que orar e orar sem cessar. Mas há pessoas que vivem orando: Senhor, eu quero ser abençoado. Aí ora para ser abençoado. E ora. Só que não obedece. Olha a diferença, irmão. Você ora e obedece. Você obedece e ora. Está entendendo isso, igreja? Nós oramos e obedecemos e oramos. E as bênçãos vêm. As bênçãos vêm. Que as bênçãos seguem aqueles que obedecem. Muitos estão buscando bênção, que através muitas vezes de uma campanha. Eu vou lá buscar minha bênção através da campanha, porém nada acontece. E a vida continua na mesmice. É a mesma coisa. Não, pastor, eu dou dízimo que eu quero ser abençoado. Amém. Querido, você precisa fazer isso mesmo. Isso é obediência. Isso é obediência. Você não dá, você entrega aquilo que não te pertence. Porque se você retém, você é desobediente, é ladrão. É isso que a Bíblia chama. Você quer que Deus abençoe um ladrão? Como é que Deus vai abençoar o ladrão? O Senhor só abençoou o ladrão que se converteu. Aquele ladrão se converteu, então ele foi abençoado. Você está entendendo, amado? Eu estou entendendo, estão dormindo, diga amém. Isso, então acorda, em nome de Jesus, está vendo aí, pastor? Esse é um teste violento para a igreja. Não estão buscando bênção, querido, mas não obedecem à palavra. Amado, a palavra é clara. Existem ordens do Senhor que são inegociáveis. Quando ele diz: trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, não tem negócio. Olha só, Senhor, esse mês eu não vou dizimar não, mas mês que vem eu vou dar 20%. Irmão, Deus não é agiota. Ele não negocia aquilo que é dele. Se é dele, ponto final. Não toque no que é do Senhor. Isso é obediência à sua palavra. A palavra do Senhor é clara. Deuteronômio 1, capítulo 28, verso 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quantas vezes você ouve a voz do Senhor teu Deus aqui nesse altar? Quantas vezes? Tendo cuidado de guardar todos os seus o quê? Mandamentos. Todos os seus mandamentos. Se nós temos o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí nós enumeramos todas as bênçãos que virão sobre ti. Se atentamente ouvir a voz. O que é ouvir a voz atentamente, irmão? Eu ouço e a ponho em prática. É atenção àquilo que eu estou ouvindo. Você não vai para uma faculdade para poder ouvir um professor, né? Ele dá uma lição, ensinar você algo, se você estiver assim disperso. Olha. Você vai para a faculdade assim? Você vai para a escola assim? Irmão? Quando você vai para a escola, quem você vai para a faculdade? Pelo menos deveria. Está prestando atenção. Professor, não entendi isso daí. Me explica. Eu quero entender, porque amanhã eu tenho prova. Amanhã eu tenho prova. Então, se eu ouço a palavra e eu não a ponho em prática, eu não ouvi atentamente a voz do Senhor. Eu não dei ouvido à sua voz. Porque se eu dou ouvido à sua voz, não tem saída, meu irmão. Você não tem saída, tem que obedecer. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 ao 20, vai dizer assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te pus a vida e a morte. Deus está falando: ó, eu botei diante de vocês a vida e a morte. Está diante de vocês, né? A bênção e a maldição. Aí ele dá uma orientação. O que é que ele orienta aí, irmãos? Escolhe, pois, o quê?
Escolhe a vida. Eu botei diante de vocês, agora escolha a vida. Tu e a tua descendência. Porque se eu escolho viver, agora eu vou ensinar a minha descendência o que é vida. Eu escolho a vida, eu escolho a obediência, agora eu ensino os meus. Como eu posso ensinar uma filha, um filho, o que é obediência, se eles olham para mim e dizem, mas papai, você é tão desobediente à palavra. Você é tão negligente às coisas de Deus, pai. Como é que você quer que eu te obedeça? Se você não é nem exemplo para mim. Não é assim, amados. A gente quer que a nossa descendência siga o quê? O nosso Jesus? Que Deus ele vai seguir? Que Deus? O Deus que não conseguiu mudar a minha vida? Ele vai seguir o Deus que não mudou a sua vida, que não mudou o seu caráter, que não mudou a sua história? É esse Deus que ele vai seguir? Não, amado. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, ele é muito claro. Ele é muito claro, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a quem? A teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Uma promessa feita por Deus. Está entendendo, amados? Deus faz uma promessa. Está diante de nós, amado, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu lhe pergunto nessa noite, qual é que virá sobre você? Qual virá sobre você? Virá a vida ou a morte? Virá a bênção ou virá a maldição? Quantos estão atraindo maldição para a sua própria vida, irmão? Que leva uma vida, está dentro da igreja, está lá, mas a vida não, nada dá certo. Dá tudo errado. Amado, nós como pastores não vamos ficar aqui olhando um a um, julgando um ao outro, não. Cada um que julgue a si mesmo. Começa a fazer uma análise, Senhor, será que o que está acontecendo na minha vida é resultado da minha desobediência? Volte atrás. A sua escolha determina o seu futuro. É a nossa escolha que nos trouxe até aqui, irmãos. Nós estamos aqui como igreja por causa de uma escolha que você fez. Você escolheu por Jesus. E por isso estamos aqui, porque nós escolhemos o Senhor. A bênção é uma escolha, e isso, eu repito, isso é pessoal. Isso é pessoal. Você pode morar em uma casa simples, você pode morar em uma casa humilde e ser uma pessoa próspera na sua vida, porque você é obediente. A prosperidade te segue. Mas, pastor, olha só, eu moro numa casa assim, eu entendo que prosperidade é ter uma casa com piscina, é mesmo? Sabe o que o Senhor ensinou na prosperidade? O Senhor Jesus foi o que mais ensinou o seu povo a ser próspero. Sabia disso, irmão? Foi o que mais ensinou. Ele falou para o povo, ele falou para os seus discípulos, o pão nosso de cada dia te dai hoje. Prosperidade é você ter para hoje. E amanhã pertence a Deus. Deixa o amanhã o seu próprio mal. O Senhor te sustentou hoje. Você almoçou hoje, irmão? Amém? Glória a Deus. Vai para casa jantar. Amém? Tem um pãozinho dentro de casa, um biscoitinho. O Senhor te prosperou hoje. Te prosperou hoje. Está entendendo, amado? Sim ou não? Olha como Deus é maravilhoso. E foi a desobediência que levou o mundo a estar como está, irmãos. Através da desobediência entrou a morte, entrou a doença, entrou a miséria, entrou uma série de balela, porque o homem foi desobediente. Não existe maldição sem causa, amado. Não existe. Você jamais será amaldiçoado se você for de Cristo. Ele tratou da causa e nos deu um coração novo. Nós temos um coração novo em Cristo. Somos novas criaturas. E se você é nova criatura em Cristo Jesus, você precisa ser obediente a esse Jesus que te salvou. Precisa ser obediente a Ele. Obediência é o que Ele exige de nós. Obediência é a marca de um verdadeiro convertido, amado.
É a marca do convertido. Bênção e maldição tem a ver com a nossa postura diante de Deus, o nosso comportamento diante dele. Nosso comportamento. Como você é diante do Senhor. O Senhor te lança uma ordem e você questiona a ordem de Deus, você é desobediente. Desobediente. Jeremias capítulo 7, verso 22 ao verso 23, vai dizer assim: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou de sacrifício. Ou seja, não te ordenei fazer holocausto nem sacrifício. Não é essa ordem que eu dei a ninguém. Aí ele vai dizer aqui no verso 23, mas isso lhe ordenei, dizendo. Se você puder ler comigo aqui, irmão, lê comigo. O que ele disse? Dai o quê? Ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Ah, pastor, mas a gente está num culto maravilhoso, eu vou fazer um congresso, a gente vai fazer uma festividade. Aí o Senhor diz assim, olha, nem lhes ordenei coisa alguma. Eu não ordenei holocausto ou sacrifício. Eu não estou ordenando isso a você agora. Uma coisa eu te ordeno. Uma coisa é a ordem de Deus, que você obedeça para que vá bem. Está entendendo isso, amado? Olha como o nosso Deus, querido, ele não negocia isso. É inegociável. 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 O Senhor está dizendo que não requer de nós sacrifício. Não requer de nós, querido. Não requer de nós nada de você. Ele só requer de nós obediência. E tudo vai bem. Cada pessoa é livre. E qual é a diferença de liberdade e liberdade com responsabilidade? Qual é a diferença, irmão? A partir da liberdade que temos para fazer da vida o que bem entendemos, você é o único responsável pela sua vida. Você é o único responsável pela sua vida. Não somos vítima, querido. Não, você não é vítima do que está passando com você hoje. Nós não somos vítima. A vítima são aqueles que não são responsáveis. Nós todos, nós aqui, somos todos resultado das nossas escolhas. Todos nós. Então você e eu, nós não somos vítimas. Muitos querem transferir a sua responsabilidade. Muitos querem transferir, às vezes, para pastores. Ah, não, meu pastor não orou direito, por isso eu não fui abençoado. Muitos querem transferir para a igreja. A igreja não tem nada a ver com as suas mazelas. Querem transferir para Deus. Deus não me abençoa. Por que Deus não me abençoa? Vá para a palavra. Faça um retrospecto na vida e veja onde você errou. Veja onde caiu e volte ao primeiro amor. Veja de onde caiu. Aonde tudo começou, aonde começou a desobediência. Não transfira, querido, não transfira para a igreja, não transfira para os seus pastores, não transfira para Deus aquilo que cabe a você. Não transfira. Nós somos pastores da igreja, nós não temos absolutamente nada a ver se a tua vida não está dando certo. Então para de culpar pastor. É meu pastor que não cuidou de mim. Ah, meu pastor fez um gabinete comigo e ele me deu uma resposta que não deu muito certo. Não, não vai dar certo nunca, porque o pastor nunca vai falar o que tu quer ouvir. Nunca vai falar o que você quer, vai falar o que você precisa ouvir. E quando ouvires a voz de Deus, cumpra as ordens do Senhor. É o que diz na palavra, irmão. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Cada um é responsável pelas suas decisões. Essas pessoas, elas criam conosco uma dependência emocional. Sabe, querido? Cria uma dependência emocional da igreja, de pastores, e transfere. Ele vive de transferência de responsabilidade. Achando que só o pastor pode ajudar. Irmãos, eu estou ajudando a mim mesmo. Eu preciso ajudar a mim, pastor Manuel precisa ajudar ele, pastor Maurício precisa ajudar ele mesmo. Através de quê? Através de oração, meu pastor. Através da nossa obediência a Deus. Porque ai de nós se desobedecemos ao Senhor, o peso é dobrado. Você está entendendo, amado? Então não culpe o pastor se está dando errado a tua vida.
Olha como está sendo a sua conduta diante de Deus. Como está sendo a minha conduta? Será que eu estou cumprindo a palavra? Será que eu estou amando o suficiente? O pastor pregou a palavra no domingo pela manhã. Ele falou um versículo que para mim, querido, ele resume toda a Bíblia. Toda a Bíblia é resumida nisso. Sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos. E amar ao próximo como a ti mesmo. O mundo não estaria como está. O mundo está como está por falta de amor. Não é o governo A ou o governo B, não, querido. Vai entrar governo, vai sair governo. E se nós não amarmos uns aos outros, não dará certo. Nós, como igreja, seremos apenas aqui uma reunião, apenas pessoas reunidas nesse lugar. Não vai passar de uma reunião. A palavra é muito clara. Olha como nós precisamos obedecer à voz de Deus. Por que há guerra no mundo? Por que a Rússia se lança contra a Ucrânia? É falta de amor. Porque se amar não abre guerra, meu pastor. Se amar uns aos outros, se amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, eu não vou lançar nenhum míssil em lugar nenhum. Por quê? Porque eu amo, porque eu não quero que lancem míssil na minha terra. Se eu não quero mal para mim, não posso querer para você. Então, amados, a palavra, ela é muito clara. As bênçãos do Senhor são para aqueles que obedecem a sua palavra. A palavra do Senhor é clara demais. A palavra do Senhor diz em Ezequiel 18, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel feris este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Esse era o provérbio proferido no meio do povo de Israel, irmãos. Pode ser até uma verdade, pode ser. Porém, Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Porque se transformou para Israel como uma grande desculpa. Uma grande desculpa é aquela que nós damos também, uns aos outros. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa do meu pai. Meu pai me tratou mal, aí eu sou assim. Eu aprendi com ele a ser desobediente. Eu sou assim por causa porque eu sou brasileiro. O Brasil está passando esse problema. Não, por isso eu sou assim. Eu sou assim porque quem entrou foi o governo A, quem entrou foi o governo B. Por isso eu sou assim. Você é assim porque você é desobediente. Somos desobedientes. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça. Verso 20 vai falar, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. É responsabilidade de cada um. Você não é vítima. Para de se vitimizar. Acerta a vida diante de Deus. É só nos acertarmos com Deus. Ninguém carrega a maldição do outro, não, irmãos. Ninguém carrega essa maldição, não. Eu sou maldito, meu pai foi maldito. Tá bom, meu pai, ele morreu, é maçom. Não, filho de maçom tá repreendido em nome de Jesus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Quebrado isso na minha vida. Você está entendendo, amado? Como Deus é tremendo. Cadê meu bonitinho? Vem cá, meu bonitinho. Presta bem atenção nisso. Gálatas 6, 6 e 7. E eu quero estar encerrando por aqui. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa lei é imutável de Deus, irmãos. Essa lei de Deus é imutável. Ele coloca diante de cada um de nós a bênção e a maldição. A escolha é nossa. Ele coloca diante de você ser ou não ser obediente. É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Você está entendendo isso, amados? Se você está entendendo isso, vamos nos colocar de pé, amado. O segredo de uma vida cristã abundante
Ah, eu quero ter uma vida abundante. Obedeça. Essa é a chave. A chave da igreja abençoada, a igreja que obedece. Obedece a palavra, obedece às ordens do Senhor. Não faça do ambiente em que você vive um pretexto para pecar, irmãos. Não culpe seus pais. Não culpe seus pastores. Não culpe a sua igreja. Não culpe Deus. A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine as suas escolhas. Onde você está errando? Eu quero estar orando por cada um nessa noite. Irmãos, é uma coisa tão pessoal que cada um sabe como leva a vida. Cada um sabe. Eu não estou aqui para levantar julgamento nenhum. Eu que cuide da minha vida. É que nem aquele que acha que tem que descobrir qual é o espinho na carne de Paulo. Qual é o espinho na carne de Paulo? Irmão, deixa Paulo com o espinho dele, deixa eu com o meu espinho, cuide do seu. Cada um que trate do teu próprio espinho. Eu já tenho o meu. Para que eu vou me interessar pelo teu? Já basta os meus espinhos. Já basta a minha luta diária. Você está entendendo? Não curve só a cabeça. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra, ela traz um conserto para nós. Tua palavra é uma palavra de conversão, Pai. Para voltarmos atrás. Acima de tudo, pedir perdão a Ti, ó Deus, pelas nossas falhas, pela nossa desobediência. Se temos errado contigo, Senhor. Se muitas vezes negligenciamos a Tua palavra. Muitas vezes nós ouvimos e não escutamos. Não a colocamos em prática, Deus. Nos ajuda, Deus, a praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Ajuda a Tua igreja, ajuda Teus servos, Pai, a se libertarem nessa noite do pecado que, ó Senhor, que o escraviza, Deus. Ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.